Boa noite para todo mundo. Vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar, para depois colocar a Renata aqui. Lembrando que a live vai ficar salva e depois ela vai lá para o YouTube e vai ficar aqui no Instagram também, mas ela vai lá para o YouTube também. E o tema da live de hoje é teoria à prática. E hoje a gente vai conversar com a Renata para ela explicar como foi o processo dela da teoria à prática e o que seria essa teoria e o condicionamento da prática, em que momento que a pessoa passa a praticar. Será que durante os estudos já se tem ali a possibilidade de ir para a prática ou só em determinado momento específico é que se tem ali a permissão, se é que existe algum tipo de permissão para começar a praticar, né? E esse vai ser o tema da live de hoje. Eu vou esperar só mais um minutinho o pessoal terminar de chegar para a gente começar essa live. Lembrando que a Renata, gente, ela faz parte lá do grupo privado do WhatsApp. E ela tá por dentro de todos os conteúdos, de todas as mentorias. E ela é uma pessoa realmente muito aplicada nos estudos. Mas a gente quer saber da Renata sobre o que sinalizou para ela que ela podia partir para a prática. E quando que ela se viu na prática, né? São questões não de realidade objetiva, e sim de subjetiva. E a gente vai discutir isso hoje aqui, porque isso não envolve somente espiritualidade, não envolve somente um sistema de magia ou uma religião que a pessoa exerça ali a sua fé, mas envolve também questões internas, a realidade subjetiva. Envolve questão psicológica, filosófica, sociológica, envolve muita coisa, gente. E vou aguardar só um instante que a Renata já tá por aqui e eu vou chamar ela já já. Lembrando, tá, pessoal, que eu coloquei aqui nos stories hoje, direitinho para vocês, que eu fiz até um destaquezinho falando sobre as mentorias, quais são as mentorias, os valores e as formas de pagamento. Sobre as consultas, eu estarei atendendo amanhã e domingo também, a partir das 3 horas da tarde. Bom, eu acho que eu já vou chamar a Renata para ela se apresentar para vocês, para a gente poder entrar no tema. Então, uns probleminhas, sabe? Quando a gente está fazendo live. Vamos ver se a Renata vai entrar aqui. É. Diferente de fazer live no YouTube. De fazer live no YouTube é bem mais tranquilo, mas eu gosto do Instagram. Renata, não estou conseguindo te. Deixa eu ver aqui. Tá dando erro aqui em tudo. Renata, cancela, por favor, o seu convite para eu poder ver se eu consigo enviar para você e você aparecer. Tá, peraí, vamos lá então. Convidar. Não, você não chegou a entrar. Agora você entrou. Oi, Cadê tá. você? Tem que virar. Calma. Ah, Sim. apareceu. Você está Meu conseguindo Deus, me ver? Eu estou socorro. aparecendo para você? Tá aparecendo. Ah, Dessa ótimo. vez não tá as telas pretas.
Não tá preto, né, a tela, né? Porque o Instagram faz isso com a gente de vez em quando, né? Tá bem. Então, Renata, se apresenta aqui para o pessoal. Eu falei para o pessoal que a live vai ficar salva e depois ela vai para o YouTube também. Então, se apresenta para o pessoal, porque você já tem já a sua página, você já tem o seu trabalho e fala de você e fala também do seu trabalho. Então, gente, prazer, boa noite. Eu sou Renata Vasconcelos. É, eu estudo com a Soraya já tem uns 2, ou vai fazer 3 anos, mais ou menos. Bastante Minha memória é ruim, então tempo, caramba. vamos levar que a minha memória é ruim. Eu creio que sejam 3 anos. Porque se eu tô atendendo há 1 ano e meio, já acho que vai em 1 ano e pouco, então são 3 anos. Se eu Cara, já passou fiz todos, rápido, viu? se eu já fiz todos os cursos, são 3 anos. Então, eu comecei, pelo que eu creio, eu comecei em abril a fazer o primeiro curso. Eu comprei escondido. Eu comprei, Escondido? Por que eu comprei escondido. escondido? Eu comprei escondido da minha mãe, porque eu disse, se minha mãe souber que eu tô comprando um curso sobre necromancia, ela vai achar o quê? Né? Aí eu assim, né? Vamos abafar o caso aqui até a galera se acostumar. Ah, vai ser interessante também você explicar para as pessoas, né? Exato. Que você Até as pessoas se reside com acostumarem. pessoas que você reside com pessoas que não exercem a mesma fé que você. Exatamente. Então, até se acostumarem com isso aqui no meio de coisas que não tem nada a ver, foi bem suado. Então, estamos aqui para isso. Aí, todas as mentorias, né? Eu fui estudando. Eu fui começando a atender, né? Fui começando a realmente colocar altar em tudo quanto é canto da casa. Tipo assim, meu quarto não tem mais espaço para nada. É altar em chão, em tudo que é canto, você olha. Tipo assim, eu olho pro chão, olho pra esquina, eu digo, é um lugar para um altar. Tipo assim, não tem pra onde correr, a gente tá tentando enfiar, porque meu quarto é meu lugar de culto, né? Porque como eu moro com pessoas que não Não exerce a mesma fé. compartilham, então é no quarto que a gente vai É a enfiando sua câmara tudo. ritualística. O seu quarto é a sua câmara Exato. ritualística. Então não cabe mais nada. Literalmente não está cabendo mais nada. Aí pronto. E Aí eu aí, cheguei no ponto de começar a atender, né? sim, Comecei a fazer as magiazinhas pro povo, com a Soraya me ajudando, né? Eu, de vez em quando eu dizia, eu tô fazendo isso certo. Pelo amor de Deus, eu não tô fazendo merda. Mas geralmente a gente, antes de surtar, a gente pode estar até fazendo alguma merda, a gente surta um pouquinho, mas depois volta para o corpo e depois você vai andando sozinho, é normal. Hoje eu já sim. faço as coisas, demando pro Ah, povo e digo, a vai. gente vai conversar sobre isso para explicar para as pessoas o que é o fazer merda e o que Hoje é eu se sentir ali já, confiante. hoje eu já dou pro povo e digo tchau, vai-te embora. E atualmente eu estou trabalhando com baralho cigano. Trabalho, eu faço um aqui, um ali, né? Porque o problema atual aqui em casa é acender vela, e acender vela é a base de muita coisa, então a gente tem que ter um sensozinho, então eu dou uma segurada na mão, mas meu próximo estudo, né? Eu estou terminando um livro de. Meu Deus, esqueci o nome do livro agora, mas enfim, ele tá aqui. É Cábala Mística. Tô terminando para Da John começar Fortune? a ler um livro de tarô para poder aplicar tarô negro, começar a implementar tarô negro nos meus trabalhos. E em breve vai chegar um de quiromancia também, vai ser outra coisa que eu vou estar começando a colocar. Então é sempre começou um livro, vai botando outro, porque é Sim. justamente isso, né? A gente tem que ir estudando, porque não para. Você botou o pé,
você está assinando um contrato com, você vai estudar o resto da sua vida, querendo ou não, você vai se lascar todinho, o quarto vai ficar cheio de livro, você só vai. Aqui, ó, penando. Eu tô nesse nível, Exatamente. meu Deus. Renata, pontua uma coisa aqui pra gente. Com qual linha você se identificou? Em qual linha você se aprofunda? Em qual filosofia, em qual religião, em qual sistema mágico? Então, eu no começo, né, antes de fazer os cursos, antes de entrar para necromancia, eu cheguei aí em centro espírita, tá? Eu ainda cheguei aí, mas o texto, né, do espiritismo travou aqui, como em todo mundo, né? Ele travou aqui, eu disse, se eu ficar aqui o negócio vai dar treta. O Eu que disse, eu vou dar você uma. sentiu lá? Não, porque assim, é muito. Eles entram num diálogo, né? Que eles começam a se contradizer nas próprias palavras deles. Aí eu fico, pô, galera. Na Eu digo, doutrina deles? É o exatamente, kardecismo que você está falando? exatamente. Vocês acabaram de falar uma coisa, vocês estão se contradizendo naquilo que vocês acabaram de falar. Eu digo, vocês não conseguem nem manter, nem firmar uma palavra por 5 segundos aqui. Então não dá pra ficar num negócio desse. Não dá. Ou seja, a sua visão ela já estava além, né, da doutrina do Exatamente, eu já kardecismo. tava tipo. Pouquinho à frente. Aí foi isso. Eu disse, não, galera, ó, tchau, tô indo. Aí foi aí que eu disse, vou entrar pra Wicca. Só que eu disse, Wicca é muito leve. É muito paz e amor. Aí eu É porque fui, né? Eu assim, disse, ó, deixa eu só pontuar uma coisa aqui para o pessoal. O kardecismo hoje, ele é uma religião, né? Assim como o cristianismo e a Umbanda, o Candomblé. E o que que acontece? Quando a pessoa se identifica com aquela doutrina, ela vai passar anos ali se aprofundando, porque ela vai se dedicar àquilo e vai ficar naquilo, né? Você não se identificou com o kardecismo, porque o que ressoava para você, então, era algo além das doutrinas do kardecismo, né? sim, E agora você está dizendo que você foi conhecer a Wicca e também não se identificou com a Wicca porque não bateu para você, não eu deu achei, feeling. tipo, assim, uma coisa, tipo assim, é interessante, tipo, as coisas elementares e tal, mas muito leve, muito. Estamos muito no paz A e gente amor tem que lembrar, ainda. né? A gente tem que lembrar, Renata, que o paganismo, ele ainda cultua divindades de um panteão que é do plano causal, né? Não são demônios, não são seres do reino quitônico. Aí pode até ter algumas divindades, né, que são do reino quitônico, como por exemplo, Hecate tem os epítetos dela que correspondem Eu ainda às me manifestações do reino mancaca quitônico, aqui. mas são divindades pagãs. É diferente das divindades que a gente tem dentro do satanismo, dentro da necromancia. Eu fiquei um Então, o tempo na kardecismo, Wicca, a mas eu Umbanda, trouxe o candomblé, algumas coisas. sim, o candomblé que cultua ali os orixás, que são forças da manifestação da natureza. Na Umbanda também tem. Tem ali também no kardecismo o cristianismo. Uhum. E na Wicca tem as divindades pagãs. Então você não estava conseguindo se identificar com aquela filosofia que era para manutenção do plano causal. Isso, eu ainda me identifiquei com Hecate, por ser uma divindade mais potente. E aí, quando eu cheguei, né, sentei para estudar necromancia, que eu vi que ela se encaixa também nos estudos necromânticos, eu disse, um ponto tá tudo fazendo sentido. A mais B começa a conversar a partir de agora. Então, tipo assim, eu trouxe um elemento da Wicca que eu posso usar aqui. Então, a gente já tá começando a ter alguma coisa. Então, foi tipo, na mentoria de necromancia que eu disse: eu vou pegar esses estudos aqui, essas
coisas, esses elementos, esses fundamentos, e vou aplicar para Hecate, e daqui eu vou tirar alguma coisa. Porque eu Isso, fiquei você fez com uma Hecate um tempo. adaptação. Eu fiquei com Hecate um tempo antes de começar com Santa Morte. Então foi com Hecate uns 4, 5 meses, 6 meses. E fui indo. Fui trabalhando com ela. Aí, quando chegou Santa Morte, que o salto rolou. Eu disse, a brincadeira começou a ficar séria. A brincadeira começou a ficar séria. Começou a ficar séria, porque foi aí que eu comecei a ter muito mais sonhos abertos, sabe? Eu cheguei até a ter um sonho com Santa Morte. Sim, Santa Morte se comunica pelo plano Eu místico. falei no grupo, eu cheguei a ter um sonho com ela. Eu fiquei tipo assim, gente, isso aqui tá começando a ficar muito sério. Porque, tipo assim, o sonho foi o seguinte: eu sonhei com a igreja pegando fogo e dentro da igreja, saindo assim da igreja, uma mulher toda esquelética, Ah, eu fiquei arrepiada. toda branca, num manto preto. Eu disse, meu Deus. Quando acordei, a única coisa que eu fiz, altar. Meu altar só anda na vela preta ali. Eu só trabalho na vela preta. Eu digo, proteção, velinha preta. Tanto que eu acabei de comprar na Sofia a minha imagem com preta com uns detalhezinhos em roxo, porque meu paninho é roxo, né? Tipo, eu sigo todos, literalmente todos os fundamentos. Quer dizer que tem que ter as cores dos panos, tudo, tá. Aí eu disse, preto vai ficar muito feio a cor do pano preto. Eu disse, eu vou botar roxo. Aí eu faço tudo aqui é tudo direitinho, tudo certinho. E a gente tem que lembrar também que a gente tem que levar em consideração as cores das potências, a cor violeta, o roxo, ele é ligado à intuição, à espiritualidade, à expansão da consciência, quando a gente trabalha com Santa Morte. A potência na cor violeta corresponde à sua conexão espiritual. Então, tá de acordo, sim, você colocar um pano na cor roxa, que é mais o seu intuito dentro da devoção a ela, porque a gente tem um direcionamento dentro da nossa devoção, que é o nosso objetivo a ser alcançado. E isso é que vai moldar a sua forma de culto à Santa Morte, né? Uhum. Eu trago tudo ali, tá tudo ali, tudo arrumadinho. Ali tem foto de entes antigos, tudo certinho. Tudo arrumadinho ali. Meu cristal mesmo, esse aqui eu consagrei pra ela. Tirei, vou dormir, vai pra lá. Deixo lá, Sim. descansando no lugar certinho. É tudo um ritual bonitinho. E nunca deixo sujo. Quando eu vejo uma poeira assim que eu tenho um perigozinho que eu deixo pra botar a oferenda seca. Eu passo o dedo, tá sujo, já pego um álcool, passo e limpo. Porque como você vê que tem um pano, você não vê embaixo se tá sujo, né? É verdade. Então tem uma sujeira triste. Sim. Eu digo, Tem que meu fazer a Deus. manutenção, tem que fazer a E manutenção dos faz isso altares, aqui sim. um cardio tenebroso. Aí é direto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Trabalho Renata. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o caminho que você segue para as pessoas entenderem, a linha que você da segue, é a necromancia. necromancia. É o sistema da necromancia. Sim. E quando que você percebeu que você estava no caminho certo? Teve algum momento específico? Teve alguma coisa? Ou deu um estalo? Como que foi isso? Ou você já estava no caminho e falou, caramba, eu estou me realizando? Não, assim, teve quando, tipo assim, eu comecei a estudar, né? E eu comecei a ver que, tipo assim, era aquilo que fazia sentido. Tipo, eu não me fazia estranha naquele conceito, entendeu? Era tipo, aí eu conseguia ver que, tipo, eu podia fazer, tipo, se alguém der um tapa, você pode devolver. Sim. Então já começa aqui, ó. Já tá ficando mais aberto o negócio. Agora temos que ver as questões de responsabilidade. Então, tipo, tem todo um peso, mas também tem toda uma liberdade que a gente vai medindo. Sim. E eu fico
fico maravilhada, que a gente pode fazer todos os tipos de trabalho. O que você botar na mão, a gente faz. Sim. Ou seja, ressoou papo. aí, ressoou com a sua realidade subjetiva, da forma que você vê o mundo, da forma que você busca respostas, e você começou a encontrar essas respostas dentro da necromancia. Você começou a ressoar ali junto com os princípios que a gente encontra dentro do sistema de necromancia e dos cultos a divindades que são personificação da energia da morte, né? Bateu com a energia certinho. E depois que chegou, você vê que, tipo, você se sente mais acolhido, mais humano, mais humilde. Você não. Você bota o pezinho na terra e diz, e agora, se vier, eu também posso me fuder. Então, vamos ficar tranquilo aqui também, todo mundo junto. Porque tem isso, Exatamente. né? Se você bater, você leva. Sim, sim. E na questão dos seus estudos, porque você se deparou com a mentoria de Santa Morte, com a mentoria de necromancia, e você tem acesso também, você tem estudado também alguns livros que são sobre o tema, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, essa é a parte teórica, né? Você percebeu que a parte teórica e a parte prática, elas estão mescladas, existe uma simbiose que não dá muito para a gente separar onde que começa e onde que termina a teoria e onde começa e onde termina a prática? Sim, porque quando a gente estuda tudo, né, a gente vê que, tipo, desde o mais básico até o mais avançado, assim, desde o estudo de uma vela até o estudo de um altar, tudo vai se encaixar. Porque na hora que a gente vai ali, tipo, chegou na lojinha, vai comprar tudo que você vai precisar para começar as coisas. Você vai ter que voltar a pensar tudo que você aprendeu para poder montar. Está colocando em prática. Tudo aqui está dentro dos conformes. Nada está fora do que eu aprendi. Então, tipo assim, tudo ali está fazendo sentido. Porque se algo ali não fizer sentido, na hora que eu for fazer um círculo no chão, descer tudo aquilo ali para fazer alguma coisa, claramente vai dar errado. Eu posso botar 10 cartas de tarô, 10 cartas da morte, botar 10 fotos de Santa Morte, que não vai funcionar. Exatamente. Tem que ter as chaves correspondentes. Os fundamentos e os dogmas do culto. Por isso que é importante, gente, compreender que todo culto tem os seus dogmas. Muita gente fala, eu sou luciferiano, eu sou satanista porque não preciso de dogmas. Não, as pessoas não sabem o significado dos dogmas, né? Porque tipo, os dogmas é que são as chaves para você cultuar. Tipo, a gente pode, vamos dizer assim, vai fazer um pó, um negócio. Você pode, tipo, vamos dizer assim, vai fazer um pó de destruição. Você tem a receita ali do princípio. Mas, claro, se você quiser, você pode acrescentar coisas que você quer. Para potencializar coerentes, que tenham correspondência. Mas, mais do que isso, você tá, tipo, saindo do que seria um pó de destruição para outra coisa. Aí tu passou da linha. Passou da linha, tá fazendo o quê? Exatamente. Aí, tipo assim, aquilo ali já fica, tipo assim, uma coisa catastrófica. Se tu botar, tu pode acabar lascando contigo mesmo. Porque aquilo ali já não tá mais fazendo sentido. Você acredita, Renata, que no meio dos seus estudos e das observações que você foi fazendo do seu cotidiano, do seu dia a dia e do seu relacionamento com outras pessoas, você já estava colocando em prática? Já. Porque no meu relacionamento com algumas pessoas eu já comecei alguns cortes. Porque corte de laços também é magia, né?
Então, tipo assim, logo que eu comecei o estudo de necromancia, eu já comecei o quê? O povo dizia, corte de laço é magia pesada, não faz não, que tu vai se lascar. Eu digo, o quê? Vou fazer. Fazia e abusava. Eu cortei laço com geral. Eu disse, eu não vou ficar mantendo o laço com gente que não tá me agregando em nada. Tá sugando minha energia. Isso. Eu tô parando em hospital. Pra quê? Eu vou ficar com esses encostos junto de mim. Ou Eu disse, seja, você começou a perceber que um dos fundamentos da magia é você preservar a sua energia. pois é, já fui tirando os encostos. Cada um era. Subia uma vela e olha. Tu. A menina subiu, já fui livrada de encosto. Pronto, tanto que trabalho de corte de laço é o que eu mais amo. Se me der, eu faço com gosto. Eu pego foto, boto veneno, boto planta venenosa, faço a miséria todinha. Tanto que o pote, quando eu faço, o pote, teve uma vez que eu fiz um, que o pote girou sozinho, não tinha mais nada pra pegar fogo. O pote tava pegando fogo assim, ó, rodando. Girando. Eu disse, tá bom? Eu disse, meu Deus, a energia tá carregada aí. Porque você passou a ancorar a sua energia à divindade, né? Porque, por exemplo, o altar, ele é um ponto de conexão ali, um ponto de força, onde você vai se manter conectado com a divindade. Dali você vai, é como se fosse um portal vivo, e você ali no altar, fazendo as suas meditações, fazendo as suas preces, mantendo conexão de fato, fazendo meditações principalmente, porque muita gente acha que ter um altar tem que estar todos os adereços ali que correspondem, que tem correspondência energética, mas a própria pessoa não percebe que o altar é para ela e não para a divindade se manifestar. A divindade vai se manifestar através da gente, através dos nossos atos, das nossas falas, das nossas escolhas. Aí a entidade, a divindade se manifesta. O altar, ele é para a gente. Ele não é porque a divindade tem dificuldade de se manifestar. Não. É porque a gente tem dificuldade de se conectar com a divindade. E a gente precisa de um ponto de força que é o altar. Manifestação até a gente faz tipo, antes de dormir. Antes de dormir, tipo, eu penso em todos os meus guias e digo, vamos trabalhar para isso acontecer. Os altares estão todos aqui. Eu não preciso acender cada um antes de eu dormir, não. Eu manifesto tudo mentalmente, trabalho isso e tento botar em prática no meu dia a dia. E funciona. Sim, Porque, tipo, sim. é o poder da manifestação. Tipo, exatamente. É aquele negócio que as pessoas falam. A coisa mais poderosa do mundo, minha gente, é praga. Quem sabe rodar uma praga bem rodada, você tá ganhando o mundo. Quem sabe jogar praga bem rogador. Ai, tem tudo pra fazer a boca. Olha aí, pega, viu? E pega com fogo. Praga. Pega. Pra quem tem, sabe. De você falar no tempo. Você chega no tempo e fala. Falou pro vento, o vento se encarrega. Eu digo. Sim. O vento leva. O vento leva as nossas palavras que são também energia. Eu já fiz isso uma vez com um ex meu, deu ruim. Eu não sabia nem que eu era bruxa na época. Eu soltei a praga, eu disse assim, ó, me traiu, né? Beleza. Em 2 anos vai acontecer tudo de ruim na tua vida. Te prepara. Morreu pai, morreu mãe. Não falo mais nada. 2 anos. Eu digo 2 anos. Em 2 anos vai ter pior. Renata, o que você percebeu que mudou na sua energia depois que você começou a colocar em prática os seus cultos?
Então, as pessoas dizem que a energia da pessoa que trabalha com necromancia fica poluída, né? Principalmente, agora eu vou falar, quem trabalha com banda branca e quem trabalha com espiritismo. Dizem que a energia da gente fica poluída, porque a gente demanda muito para muita gente. Eu digo, minha gente, não. A energia da gente não fica poluída. A gente Mas o que que seria essa poluição energética? eu digo, a energia da gente não fica poluída. A gente só faz o que estão fazendo pra gente. A gente deram um tapa, a gente Olha, devolve igual, tem entendeu? tem uma questão muito importante que a gente precisa levantar aqui. Virou a mesma Quando pessoa você, diante, entendeu? A mesma energia, a mesma coisa. quando Apenas, tipo você assim, cultua, abrir o olho para outras coisas. sim, O olho, sim, tipo, a sua tipo, quando percepção ficou coisa, mais a aprimorada, mais percepção mudou. Quando a amplificada. pessoa vem, eu leio ela no primeiro, no segundo, no terceiro olho, de cima para baixo, de baixo para frente, digo, pronto, vai embora. Tem uma coisa com relação a essa questão de a energia fica poluída. O que que acontece, gente? Quando você pratica um culto, quando você cultua uma divindade, seja o Deus cristão, seja o seu orixá, seja uma divindade pagã, ou seja um daimon, a energia daquela divindade, ela vai reverberar no seu campo energético. Ou seja, é natural e esperado que aquela energia fique em você, que Uhum. você manifeste aquela energia no seu campo vibracional. Então, quando as pessoas falam, tem que limpar o campo vibracional e etc., tem que se desconectar. Não, não, porque você está ali prestando culto, ou você está pedindo um favor, né? E é só naquele momento e não quer ter conexão nenhuma, ou você presta o culto. Existe diferença entre prestar o culto e você apenas, num momento específico, você se conectar e depois se desconectar. Então, é muito importante as pessoas terem em mente o que elas querem no caminho espiritual delas. Porque senão você não vai conseguir conectar com nada. E não Se você vai não se manifestar as mudanças em você. confia aquilo, se você não confia em quem está aqui lhe protegendo, você vai confiar em quem? Você Exatamente. faz, você faz com a proteção dela. E aí você vai fazer um trabalho com Santa Morte para algo específico, para uma área específica na sua vida. E depois você vai fazer um banimento para fechar o canal com ela? Como Não, assim? eu, eu geralmente, quando eu faço algum trabalho, eu faço. Tem uma oração num grimório que eu tenho aqui, que é de ocultação da minha imagem. Eu acho essa oração maravilhosa. É a oração de Ótimo. proteção. Eu digo, ó, Paulo, eu fecho o canal com quem vai Sim. tentar vir. Acabou. Não E a gente tem entra também, quem Renata, venha. na questão do banimento, a importância do banimento. O banimento, ele não é para te desconectar da divindade que você presta culto e nem do daimon que você trabalha ali. O banimento, ele é para alinhar a sua vibração. Por quê? E do ambiente também. Uhum. Para expulsar, para eliminar energias que não são condizentes com a ritualística que você vai fazer. Por exemplo, você vai fazer um trabalho com Santa Morte, você vai preparar o ambiente para entrar naquela vibração. Você vai se preparar para entrar naquela vibração. Então, você vai fazer um banimento para banir energias que não são condizentes, não ressoam com o rito que você vai fazer, para que É tudo melhor fique você pegar e alinhado. aproveitar os espíritos que estão dentro de casa e utilizar no negócio, pô. Isso a gente vê muito na Goetia, ou Aproveita na a galera. demonolatria. Na demonologia, na demonolatria, na Goetia. Demonolatria é culto aos daimons.
E Goetia é você fazer trabalhos com os daimon. Então, Goetia é um sistema de evocação. E demonolatria é você prestar devoção, é você ser devoto àquele daimon. São duas coisas bem diferentes. Mas em todo rito você vai fazer banimento, porque as energias precisam se alinhar, as vibrações precisam se alinhar, por isso que você precisa fazer o banimento antes e depois, para que tudo fique alinhado. Não é porque você vai expulsar a divindade, não é porque você vai expulsar a entidade, entenderam, gente? Você não vai expulsar, porque se você está evocando, se você precisa entrar em conexão, você precisa estar alinhado, então você vai eliminar energias que não são condizentes. Por isso que é importante o banimento. Se você perde a sua conexão, o seu rito não vai subir ou descer. Não vai. Não vai corresponder em outros planos. Não vai corresponder no plano astral, não vai corresponder no plano mental, em nenhum outro plano. E não vai ressoar em nenhum corpo seu, nem no físico, nem no mental, nem no espiritual, nem no sei lá das quantas. Porque, segundo Helena Blavatsky, nós temos 7 corpos herméticos. E dentro do budismo nós temos sei lá quantos corpos herméticos, dentro do hinduísmo temos um montão. Ou seja, tudo tem que estar alinhado para que a energia seja enviada ou você consiga puxar a energia para você. Porque depende do rito, né? Tem rito que a gente faz para enviar energia e tem rito que a gente faz para receber energia. A licença está se sentindo pesado, pô. Toma um banho de ervas. Pronto, já resolveu. Sim. Tá Um banho longe de do ervas, sabor. uma defumação no ambiente com a erva correspondente ao rito. Pega o Palo Santozinho. Como? Aquele livro de necromancia tem uma lista de Apostila? de definição. A apostila tem uma lista de erva, pô. Vai lá dar uma conferida. Sim, tanto para banhos tanto para banhos quanto para incensar o ambiente. A gente fala defumar, mas não é defumar, gente. O termo é incensar. Defumar é o que a gente faz com a carne, com a linguiça, tudo. É incensar. Mas quando a gente fala defumar, todo mundo entende, né? Mas é incensar. Então, tem as ervas para você incensar o ambiente, para entrar na vibração. Por que tem que incensar o ambiente? Porque o aroma queima daquelas ervas vai despertar vibrações no ambiente que o odor provoca e que aquela fumaça também, a densidade daquela fumaça também impregna o ambiente e entra na vibração do seu intento para o ritual. E para você também entrar na vibração do seu intento do ritual. Assim como a gente coloca também, né, Renata, os incensos no altar, os incensos específicos, a bebida, que é para fazer libação. Ou para ser... mais compra para o santo e mirra. Um elemento que seja o catalisador. Um elemento que seja o catalisador, que pode ser uma bebida, pode ser o sangue verde, sangue vermelho, sangue branco, para ser o catalisador. Bebida. E a gente também, sim, a bebida, a gente coloca também o tabaco, a gente coloca ervas, tem ervas que a gente pode colocar que são louro, arruda. Tem uma lista muito grande de ervas que tem que ser condizente com o rito que você está fazendo. Aí entra todos os fundamentos, galera. Vocês vão ter que ir fundamento por fundamento, batendo lá na portinha de cada um. Porque, pronto, eu digo a você, tem... Se eu for lá pegar, peraí que eu vou pegar. Esses 2 livros são bem legais. Eu vivo atrás deles. Esses 2 livros aqui, esses 2 grimórios, eu li eles há um tempo. Eles têm uma grande quantidade de... Se eu conseguir catar, eu achar, vai ser do caramba. Eles têm uma lista completa de todas as ervas que vocês precisam ou podem usar para... Pronto, aqui, ó.
um exemplo. Você vai fazer uma magia, ele dá aqui, ó, todas as orações, petição, incenso, tudo. Esses dois livros aqui, tem um deles que tem, tipo assim, você procura, tem todas as ervas em ordem alfabética ainda, para você saber o ser humano na hora de procurar. É quase uma mãe. O livro desse é quase uma mãe. Eu imprimi, que eu digo assim, ó, eu que tenho TDAH, eu pego logo eles impressos na hora e vou procurar minhas coisas. Na hora de fazer receita, é eles que eu vou. E, Renata, o que você acha do aprendizado que a prática traz? Ah, menina, é muito bom. Porque assim, a gente, eu mesmo, eu digo assim, eu falo mesmo, eu tenho TDAH, eu comecei, gente, eu esquecia tanta coisa. Eu começava a dizer, pelo amor de Deus, eu falava pra Soraya, eu dizia assim, eu não vou decorar isso tudo não, né? Pelo amor de Deus, manda um áudio que eu não vou decorar isso. Tipo, teve um banho, um dia desses que eu fui fazer de consagração de guia, eu disse, meu Deus, eu não vou decorar metade disso. Mas a questão não é decorar, né? Não, mas eu tô dizendo assim, de Tá. lembrar de colocar tudo, entendeu? No começo mesmo, eu era um terror. Eu não lembrava de colocar metade das coisas que eu tinha que colocar. Aí Mas que a com a gente prática, entra na questão psicológica. você vem aqui, ó. Você vai imprimindo, ó. Uma dica, gente, uma coisa que eu digo pra vocês, uma dica. Coisa mais barata do mundo. O livro tá caro, vocês fazem isso aqui, ó. Pega o PDF, imprime, Sim. ou nesse pequenininho, ou se não faz uma apostila grande. Vocês vão ter 750 grimórios a R$ 20 em casa. Eu tô fazendo isso, eu tô tendo um livro para ler até 2050. É conteúdo Olha, para ajudar até 2050. uma Porque coisa aí importante, você vai Renata, prática. Você vai uma fixando coisa e sobre decorar. Decorar não, é colocar ali. Sim, mas uma coisa importante que a gente tem que pontuar aqui sobre aprendizagem. O nosso cérebro, ele tem uma programação específica para que a gente consiga aprender algo novo. E a gente segue alguns passos, né? Tem a questão visual, auditiva e tem também o aprender quando você está ensinando algo a alguém e quando você está colocando em prática e você reforça o aprendizado daquilo que você leu e daquilo que você ouviu. Quando você fala e quando você executa, você está reforçando o aprendizado que você obteve lendo e ouvindo. Por isso que é importante a prática. A prática, ela vai trazer para você o fortalecimento do que você aprendeu escutando e lendo. Porque não adianta. Por isso que a gente tem dever de casa quando a gente está na escola. Quando a gente está na escola, a gente tem o dever de casa, porque a gente precisa colocar em prática. As aulas são em vídeo, então são maravilhosas. Porque tem justamente isso. Eu mesmo assistia todas anotando, porque você já vai fixando as duas coisas. Sim, e depois é importante que você, nem que não tenha ninguém para conversar, mas que você converse com você no espelho, daquilo que você assistiu, daquilo que você ouviu, conversar com você mesma no espelho, te explicando aquilo que você ouviu e leu, que assim você vai impregnar o conhecimento, porque nós temos caminhos neurais para isso, para ficar marcado ali o conhecimento. E precisa de repetição. Tem gente que tem facilidade de memorizar o que está lendo, memória fotográfica. Tem gente que tem memória auditiva. Tem gente que tem memória, se for escrever, por exemplo, se assistir uma aula, escreve sobre ela. Faz uma dissertação sobre aquela aula que você assistiu e leia. Porque enquanto você estiver escrevendo, você vai estar se forçando a lembrar e colocando em prática aquilo que você aprendeu, se auto-explicando aquilo. Então, é importante a gente ter a prática
para conseguir firmar ali no nosso cérebro, na nossa memória, aquele aprendizado. E assim você não vai precisar ficar lembrando as coisas, não vai precisar decorando, porque você já tem aquele caminho marcado neural, já tem aquele caminho das suas sinapses, que aí você vai ter um gatilho e uma coisa já vai direto para outra, já vai puxar todo aquele conhecimento que você precisa, porque aquele caminho no seu cérebro já está marcado, já está mapeado. Então é importante a gente levar em consideração que a neurologia nos auxilia a aprender e magia é algo que se aprende. Então, a gente precisa fazer esse passo a passo. Não é só a teoria. Tanto que o tema da live é teoria à prática. E as duas se mesclam. E a gente tem também o livro do Franz Bardon, que eu gosto muito, que explica bastante sobre mediunidade. No livro dele mesmo, você vai ler e vai ter exercícios, já vai ter coisas ali para você fazer, para você colocar em prática, porque se você não colocar em prática, você não vai ter a experiência empírica daquele conhecimento para você passar para uma outra fase do que ele vai ensinar para você. Então, é importante sim. Tem gente que... Eu estou falando isso porque eu atendo muita gente que tem dificuldade de começar a praticar, porque se sente insegura e acha que tem que fazer tudo perfeito, tem medo de fazer a tal cagada que a gente estava falando lá no começo, tem medo de errar. Mas isso também tem a ver com a forma que a pessoa foi criada, tá? Porque isso vai também muito das inseguranças que não foram trabalhadas lá na infância, ou foram colocadas na infância. Quando a gente estava ali na escolinha, e aí chegava em casa, precisava da ajuda para fazer dever de casa. Algumas pessoas não tiveram essa ajuda. Algumas pessoas, quando recebiam essa ajuda, mais atrapalhava do que ajudava. Então, a pessoa criou certos bloqueios e isso refletiu em inseguranças. E a pessoa não se sente confiante para fazer nada novo. A pessoa fica receosa de, mas eu não vou fazer certo, aí eu vou errar. Isso aconteceu com você, Renata? Não, assim, tipo, eu decoro muitas coisas porque eu explico muito nos grupos, sabe? Tipo, são muito poucas pessoas que estudam necromancia, que atuam com necromancia. Então, eu chego num grupo, eu sou um ET. Eu sou a única pessoa. Eu sou literalmente um ET do grupo. Eu fico, tipo, me sentindo a única ali. Eu digo, então agora é hora de o quê? Vamos brilhar? Só tem a gente, vamos o quê? Vamos e você botar a gente percebe que nisso de você explicar para as outras pessoas, você reforça o seu conhecimento? Você decora. Sim. Chega a gente direto no meu WhatsApp. Mãe, tu explicou muito bem, eu aprendi muito. Eu digo, meu Deus, eu não vi nem o básico, meu Deus. Eu não falei nem o básico, eu não comecei, cheguei nem na metade. Eu não cheguei nem... porque esse é um dos passo a passo do aprendizado. A gente reproduzir aquilo que a gente estudou. Para reforçar. Quando a galera chega no conhecimento que choca. Quando a galera chega nos pontos que choca, eu digo, agora que vai ter o treta, eu vou sair banida. Teve uma vez mesmo que eu cheguei num grupo que só faltou o cara dizer que Santa Morte era um Exu. Aí eu digo, oi? Não, como assim? não. Eu aprendi isso em aula, que Santa Morte nem é Exu e nem tá em Quimbanda. Pode parar e vamos conta conversar pra gente, aqui. Renata, porque tem um amigo nosso aqui, ó, o Gitano Ramires, que ele também cultua Santa Morte. Conta pra gente quem é Santa Morte. Na voadora. Eu juro a você, eu cheguei na voadora, eu disse, peraí, calma. Conta pra gente quem é Santa Morte. Não, eu cheguei na treta. Eu disse, primeiro, Santa Morte é uma divindade da morte mexicana. Então, não vamos confundir Quimbanda com México, que Quimbanda é brasileira. Santa Morte é mexicana. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, que Santa Morte não é Exu.
Exu pode até reconhecer Santa Morte como uma divindade da morte. Até aí, ponto. E parou aí. Não tem mais do que isso, não. Parou aí. Não tem mais. Aí você entregar o ouro assim de bandeja, né? Você não chega mais, você não consegue botar nem a vírgula, nem o ponto e vírgula. Chegou assim. Reconhece, ponto. Sim. Aí o cara ficou, meu Deus, eu pensei que era o Exu. Eu digo, pensou errado. E por que Santa Morte não tem como ser um Exu? Porque Santa Morte é uma divindade e Exu é poderoso morto, gente. Não tem Eu como. disse, volta pra escola, meu filho, pelo amor de Deus. Agora, Renata, explica para as pessoas por que os Exus reconhecem Santa Morte. Porque eles estão no mesmo ambiente da morte. Estão ali no mesmo, pairando no mesmo ambiente, minha gente. Tipo assim, tipo assim, como se todo mundo fosse para uma festa, só que tem, tipo assim, vários tipos de VIP. Mas é uma festa de morto, tá todo mundo morto, só que tem uns VIP lá. Os VIP de cada país, pô. Os fantasmas se divertem. Os VIP de cada país. É tudo decoração, os VIP de cada país. Cada um tem um VIP de cada país, acabou. Mas tá todo mundo morto. E Santa Morte é a representação da energia da morte. Pois é, tá todo mundo morto, é simples. Só que E Exu sendo poderoso morto e Santa Morte sendo a representação da energia da morte, o arquétipo da energia da morte, é óbvio que Exu vai reconhecer Santa Morte. Santa Morte é uma consciência superior, é uma potência energética, é uma consciência, ela nunca foi encarnada, ela nunca passou por uma experiência humana. Já os Exus, sim. Então, Exu lá do outro lado, ele vai reconhecer a energia de Santa Morte, sim. Por exemplo, se Exu estiver incorporado, estiver próximo dele um altar Santa Morte, ele vai reconhecer. Se você tiver com um crucifixo, não, um rosário de Santa Morte, ele vai reconhecer que está imantada aquela energia ali de Santa Morte no seu rosário. E tiver com o crucifixo de Santa Morte, ele pega, olha, avalia e diz, eu conheço esse negócio aqui, pronto. Sim, sim. O negócio. É bem simples. Ele vai puxar mais. Mas não significa. Explica para as pessoas agora, Renata. Explica para as pessoas agora por que não se cultua Santa Morte dentro da Quimbanda. Porque é mexicana, minha gente. Quimbanda é brasileira. Porque é um outro sistema de culto, né? A Quimbanda. É mesmo que você levar a Quimbanda para África. Vai chegar o povo lá dizer que tu é doido. Exatamente. Embora tenha algumas semelhanças, eles vão falar, isso daí tá errado, isso aí não é assim. Isso aqui não tem não, meu filho, volta pra tua terra. Igual a gente tem, por exemplo, uma coisa que se assemelha muito aqui em Banda, que é culto aos ancestrais também, é o voodoo e Paulo Mayombe. São cultos também que envolvem poderosos mortos. Mas os espíritos que se manifestam ali não são os mesmos. Então, são sistemas similares, porém não são a mesma chave para todos os espíritos. E quando a gente fala de culto à Santa Morte, quando a gente fala de culto à Santa Morte, tem os seus dogmas, e na Quimbanda, que é uma religião, tem também os seus dogmas, que cultua poderosos mortos. E no culto à Santa Morte, você está cultuando uma divindade. Existem poderosos mortos que respondem à Santa Morte. E tudo isso está explicado na mentoria, né, Renata? Pois é. E tem os mortos que vão trabalhar. Tem os mortos que trabalham para a Santa Morte. E Exu e Pombagira, eles podem sim trabalhar. Se você cultua a Santa Morte e se você cultua o seu Exu, ele pode sim trabalhar junto com Santa Morte na direção da manipulação das energias. Mas não é para colocar Santa Morte como divindade a ser cultuada dentro da Quimbanda. Não é. Bater cabeça para Santa Morte para depois chamar Exu, não. Não. Deixa
Deixa E um você já cada viu canto. isso em algum lugar? Você já viu isso em algum lugar? Ainda não, mas já vi gente falando coisa rara em grupo. Eu disse, meu Deus. Que primeiro você cultua a Santa Morte e depois chama Exu? Não, a cada um no seu canto. Exatamente. Exatamente. Aí eu digo, se tem gente falando isso em grupo, imagine o que não tá, esse ser humano no terreiro dele, o que não estão passando de informação. Vamos lá. Aí Já fica começa um complicado. pouco. Fica muito complicado. Começa Porque depois que a pessoa um pouco aprende, o sistema. porque depois que a pessoa aprende errado, para ela poder se Errado o resto da desfazer vida. daquilo que está impregnado é muito difícil. É Muito difícil. errado o resto da vida. E compensar com uma adaptação para depois corrigir tudo ali. Porque é muito difícil. Depois que a gente aprende, depois que impregna o conhecimento, seja ele errado ou certo, é muito difícil trabalhar aqui. E, Renata, a pergunta que não quer calar. O que é necromancia para você? Necromancia, minha gente, é o estudo da energia dos mortos. Não tem muito o que maquiar, não. É o estudo da energia dos mortos e com essa energia a gente trabalha em cima dela. A gente trabalha com ela em cima dela. Não tem. Energia Não da tem. morte, né? Energia da morte, manipulação da energia da morte. É. E A gente trabalha com a manipulação da energia da morte com eles. Necromancia pode ser considerado um sistema de magia? Pode não. É um sistema de magia, né, minha gente? Tanto que quando a gente chega para uma pessoa, você fala assim, eu trabalho com o sistema de magia necromancia. Você tem que fazer assim, bonitinho. Tem que dar a energia que você vai manipular ali é a energia da morte e vai trabalhar também com mortos, com poderosos mortos e vai causar mudanças internas, alquimia interna e mudanças externas também. E muita gente acha, Renata, que trabalhar a energia da morte é só para fazer demanda. O que você acha dessa crença limitante que as pessoas têm de que trabalhar com mortos é só para ir com a energia da morte é só para você fazer demandas? O povo tá viajando demais, minha gente. Ó, necromancia a gente faz tudo. Sim. E a gente ainda tem mais liberdade ainda para fazer tudo. Sim. Do bom até lá embaixo. Agora, vai da pessoa escolher o que ela quer fazer, né? Exatamente. Tanto que Exatamente. eu não faço amarração. Não bote amarração na minha frente, que eu não vou fazer. A gente tem que escolher o que a gente quer fazer. Eu não gosto. Eu não gosto de amarrar. E tem uma coisa que eu lembrei agora. Que quando a gente entende o sistema de necromancia e manipulação de energia da morte, a gente consegue levar isso também, esses conhecimentos para a Quimbanda e trabalhar isso com os Exus. Eu lembro que eu fiz um trabalho de cura, de saúde mesmo, cura de saúde física mesmo, com o Exu Sete Catacumbas. E quando eu compreendi que eu precisava, naquela situação, trabalhar o estágio alquímico de Nigredo, aí eu vi que tinha tudo a ver com necromancia, com o sistema de magia de necromancia, porque o sistema de magia de necromancia, você vai manipular esses estágios alquímicos de Nigredo, Albedo e Rubedo. E o estágio de Nigredo